Boa noite, meninas. Vamos dar sequência na nossa linha de videozinhos, né, pro YouTube, tirando dúvidas em relação ao tie lacing, né, ao treino de tie lacing e o uso do corset para o treino de tie lacing, né. Então, eu fiz o primeiro vídeo que a pergunta, a dúvida era o que é tie lacing, já foi respondida. E agora eu vou fazer, tirando uma outra dúvida que me perguntam muito, né? Qual é o melhor modelo para a prática do tie lacing? Como deve ser o modelo do corset para a prática de tie lacing? Então vamos responder esta dúvida. Para o treino de tie lacing, onde você vai ter que usar o corset por longos períodos para obter um resultado de diminuição de medidas da linha de cintura, os modelos indicados são o underbust e o waist cincher. O underbust é aquele modelo que pega abaixo do busto, indo até mais ou menos na altura do ossinho da bacia, tá? O waist cincher, ele é muito parecido com o under, porém ele é mais curtinho nas laterais, dando maior mobilidade, maior liberdade de movimento. Esses dois modelos são os mais indicados para a prática de tie lacing. É terminantemente proibido fazer tie lacing com overbust, que são os modelos que cobrem o busto. Não são recomendados, não é legal, não pratiquem tie lacing com overbusts, ok? Então os modelos para tie lacing são o underbust e o waist cincher, onde a diferença dos dois, que o underbust ele é um pouquinho mais comprido e o waist cincher ele é mais curtinho nas laterais. E pelo fato de ser um pouquinho mais curtinho, a gente diz que ele é indicado para cinturas até 74 centímetros, 75, ele é mais indicado. Por quê? Exatamente pelo fato dele ser mais curtinho nas laterais, quando a gente aperta, pode acontecer de subir ou descer pelinha ou gordurinha, o que não fica esteticamente legal, não fica muito bacana, né? Então a gente recomenda que o waist cincher seja usado para cinturas até 74 centímetros mais ou menos, ok? Então agora vocês podem correr e dar uma olhadinha nos modelos underbust e waist cincher para tie lacing. Outro fator que é bacana é a escolha de tecidos e modelos que tenham muita rendinha, muito frufruzinho, frescurinha. Dá para fazer? Teoricamente dá, claro que dá. Porém, tudo que esses detalhezinhos que agregam o corset, uma rendinha, um detalhezinho, pode tornar a peça um pouco mais delicada. E a peça, para ser usada por horas e horas e horas, todos os dias, acaba dando um desgaste maior na peça, né? Ela acaba ficando feia mais rápido, exatamente por causa desses detalhes, porque deixa a peça mais delicada. Então a gente também sempre aconselha que, se for para a prática de tie lacing, que vocês escolham modelinhos mais sequinhos, mais básicos, né? Porque aí fica mais bacana e a peça fica bonita por mais tempo, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido responder e até a próxima. Beijinhos!